na escola dominical. Com você é mais legal. Vem. Graça e paz, queridos. A gente vai estar dando continuidade aí ao nosso curso de libertação. Você pode estar acompanhando sua apostila na aula de número 11. Desculpa, na aula de número 12, tá? Que fala sobre como os demônios se agrupam. É uma continuidade da aula 11, tá? Porque falar sobre grupamento de demônios em uma aula não seria suficiente. Então a gente dividiu a aula sobre grupamento em 2 aulas. A Elaine deu uma introdução, iniciou aí alguns tipos desses transgressores e a gente vai estar dando continuidade a essa aula, tá? Então, como os demônios se agrupam? E o que é isso? Deve estar perguntando, mas o que é isso? Grupamento de demônios. Na verdade, os demônios eles são agrupados muitas das vezes. Não necessariamente. Mas muitas das vezes eles vão agrupados, né? Geralmente um espírito cabeça ou chefe, como você puder chamar, tá? Alguns livros, cada livro trata com uma nomenclatura diferente, tá? Aqui a gente vai chamar de espírito chefe. Ele entra na vida de alguém e ele carrega outros, tá? Geralmente esse espírito-chefe, ele traz outros transgressores com outras características, tá? Então isso são chamadas, esse grupamento a gente pode também chamar de colônias, pode chamar de colônias, tribos, famílias, e aí a nomenclatura não tem tanta importância, porque isso varia de autor para autor, tá? Então, quando a gente discerne aquele espírito-chefe que entra na vida de uma pessoa, um tipo de transgressor, é bom, é muito interessante, porque isso abre uma porta para que a gente venha identificar os possíveis transgressores, né? É como se a gente tocasse na raiz, tratasse a raiz, e a partir do tratamento dessa raiz, né, a gente fosse eliminando as folhas, né? Mal comparando, mas não pode deixar de ser não poderia deixar de ser de repente uma comparação. Então, querido, cada demônio ele tem uma especialidade, como se ele tivesse uma especialidade. E se fosse um especialista, ele trouxesse outros que acarretam outras situações na vida da pessoa. Tá? Então, a Elaine já explicou isso melhor, e eu tô só fazendo um breve introito sobre o assunto. Então, essa lista de grupamentos, ela não é exaustiva. Longe da gente aqui querer limitar esse tipo de assunto, não tem como. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o demônio, por exemplo, da acusação, ele traz consigo o demônio da censura, crítica, julgamento, né? Então, quando você identifica que a pessoa ela possa estar sob essa influência, né? Ela tem o hábito de acusar, possivelmente ela pode também ter o hábito de criticar muito, né? E aí às vezes até confunde, que a pessoa fala assim, fulano é tão crítico, né? E outros falam assim, ele é tão julgado. Não, peraí, tem uma diferença entre um ou outro. Tem diferença? Tem, né? Entre crítica e julgamento, né? Entre censura. E aí, justamente porque existe o chefe e ele traz esses outros juntos, tá? Um espírito, por exemplo, de aflição, ele pode trazer o quê? Um espírito de choro, uma pessoa que chora incessantemente, né? Desgosto, pessoas que vivem magoadas. Então, esses transgressores, para você entender, ele é um cabeça, tá? Onde ele dirige outros, muitas das vezes eles trazem consigo outros sobre a vida da pessoa. Então, partindo agora para a aula 12, onde a gente finalmente vai iniciar aqui a nossa aula, a gente vai identificar aí, eu vou começar a falar sobre, por exemplo, o espírito da rejeição. A gente vai dar alguns exemplos. O espírito da rejeição, é interessante que o espírito da rejeição, ele traz consigo o espírito da auto-rejeição. Porque se você parar para analisar, a pessoa que ela se sente rejeitada, ela automaticamente ela começa a se rejeitar. Né? É interessante, você já deve ter conhecido alguém que ela o tempo todo, a pessoa que fala que ninguém gosta de mim, eu sou assim, né? Eu sou assado, ela vive se inferiorizando, ela se sente nada, e ela inicia com esse discurso. Né? Mas isso é uma grande legalidade para os outros, inclusive da auto-rejeição. Daqui a pouco ela já começa a falar, eu sou assim mesmo.
né? Eu sou assim, ninguém gosta de mim porque eu sou assim. Então ela começa a se auto-rejeitar. E essa rejeição, muitas das vezes, ela pode se iniciar de várias formas, tá? Mas muitas das vezes ela se inicia-se na gestação. E eu vou deixar pra você aqui, depois, ler em casa com calma, porque o tempo é curto, em Lucas, no capítulo 1, versículo 15, lá na parte B. Dá uma olhada no que diz isso aí, que fala sobre João Batista, né? Que foi dito de João Batista. Foi dito assim, antes que ele nascesse. Antes do nascimento de João Batista, foi dito que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha que interessante. Será que é possível, gente, na vida intrauterina, você identificar uma manifestação desde já, nesse momento aí, no momento da concepção, né? De repente, um ato sexual libidinoso, né? Um ato sexual que não esteja dentro dos padrões do que o Senhor ele tem para as nossas vidas, nesse ato, nessa concepção, ou até mesmo posteriormente, essa pessoa pode sim estar sob a influência, já nascer sob a influência de espíritos demoníacos, sim, né? A gente tem o exemplo de João Batista, que desde o ventre ele já tinha o Espírito Santo de Deus, né? Se ele já estava cheio do Espírito, por que não uma pessoa nesse momento da concepção, na vida intrauterina, ela pode também estar sendo acometida por espíritos transgressores, espíritos que não sejam. Então, esse espírito da rejeição, que muitas das vezes também pode ser gerado por conta da própria rejeição, né, materna, uma mãe que eventualmente não estava preparada, não se sentia preparada para ter um filho, enfim, vários motivos, foi vítima de repente de um estupro, vários motivos, né? Talvez não seja o momento, enfim. E aí a mãe, nesse momento, ela pode, no momento que ela descobre a gravidez, muitas das vezes que acontece a rejeição, isso atrai sentimentos para esse feto. E é interessante que você deve ter conhecido pessoas que mantêm super distância. Elas nunca acreditam nas outras, né? Isso traz também esse espírito da autorrejeição, o espírito da rejeição, que traz a autorrejeição, também pode grupar um tipo que é o medo. A pessoa que tem medo, que tem insegurança, que ela nunca se sente amada, e ela tem medo porque ela tem necessidade de autoaceitação, né? Ela não confia em ninguém. Você já viu? Tem gente que não confia em ninguém. Interessante isso, né? Porque se ela não confia em ninguém, eu sempre digo, como que ela não confia em ninguém? Então ela não tem que confiar nem nela. Porque é muita pretensão da gente falar assim, eu não confio em ninguém, então eu também não sou confiável, né? Eu tenho que parar para pensar a respeito disso, porque muita pretensão achar que só eu sou confiável. Será que só eu no mundo sou confiável? Então, existem pessoas confiáveis, sim, muitas são as pessoas. Então, tem aquela pessoa que é desconfiada, não é aquela pessoa, gente, que a gente tá comentando aqui, que tem uma dificuldade de confiar porque ela foi decepcionada. Aí existem outras questões, mas tem aquela pessoa que pode, não necessariamente uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que está sob a atuação de espírito demoníaco. Mas pode ser que uma pessoa que tem excesso de desconfiança pode estar sob essa influência dessa manifestação, sim. Então essa pessoa cria autorrejeição, ela vive atormentada, né? Ela tem medo, ela não confia em ninguém. Os pensamentos são sempre voltados para ela mesma. Ela começa a se detestar muitas das vezes, tá? Ela mantém a distância, ela tem dificuldade de ser uma pessoa afetuosa, ela não gosta de abraço, né? Ela se sente rejeitada, ela se auto-rejeita, e isso traz outras manifestações. E isso se torna um exemplo de grupamento, tá? Nós temos um outro exemplo que é o espírito da indecisão como o espírito-chefe. Sabe, o espírito da indecisão, ele traz a procrastinação. Você já parou pra pensar que tem aquela pessoa que ela é indecisa com tudo? Eu não tô falando, gente, de uma indecisão natural que acontece, né? Tomar decisões muitas vezes é difícil, né?
Deve acontecer com você, de você às vezes se pegar em situações onde é difícil a gente decidir alguma coisa, né? Algumas coisas da nossa vida. Mas tem alguns tipos de indecisão que você olha assim, gente, como por exemplo, hoje eu como bife ou eu como frango, e aí a pessoa se tormenta com aquilo e fica pensando, como se fosse uma decisão que fosse ter uma influência significante na vida dela, né? E essas pessoas, elas tendem a ser inseguras. A pessoa que é indecisa, ela tende a procrastinar e não fazer as coisas. Ela nunca consegue, muitas das vezes, concluir aquilo que ela tinha que concluir. Porque ela fica indecisa e vai procrastinando, o tempo vai passando e ela não tem a atitude, né, que ela deveria ter. Então, esses espíritos da indecisão, eles atormentam a ponto da pessoa não conseguir nem dormir. E muitas das vezes ela acha que é um problema comportamental. Pode ser um problema comportamental, mas pode ser que não. Então, a gente precisa realmente ficar atento a isso, tá? Porque para esse tipo de pessoa é diferente. Toda decisão parece uma crise, sabe? Por menor que seja a decisão, ela apresenta ser uma crise. E não é assim. Então, as pessoas, quando se sentem uma pessoa desse tipo, ela se sente o tempo todo incapaz de tomar decisão. E ela vai adiando, né? E esse esquecimento começa a trazer, sabe o quê? Frustração. Então, olha que interessante, que um espírito chefe, um espírito cabeça, né, que é esse espírito aí, ele começa a encabeçar outros e vai gerando outros sentimentos onde esses outros espíritos vão adentrando, tá? É a indecisão, né? O adiamento, a procrastinação, o esquecimento, e aí do esquecimento gera frustração porque ela acha que nunca consegue, que pra ela é tudo mais difícil, que ela não sabe decidir, enfim. Então isso acaba fugindo, muitas das vezes, do controle da pessoa, porque ela acaba esquecendo de fazer, ela acaba não priorizando aquilo que precisava ser priorizado. Outro exemplo que a gente pode dar aqui é o da perfeição. É um perigo, né? Gente, eu ratifico aqui que esses sentimentos, esses comportamentos não necessariamente são demoníacos, tá? Mas podem ser, tá? Aqui eu não tô sendo taxativa, jamais teria como ser. Mas, por exemplo, você deve ter ouvido que tem gente que fala assim, você fala assim, fulano é perfeccionista. Perfeccionista não, eu gosto das coisas certas, né? Ela cria justificativas para continuar sendo fazendo aquilo que ela entende que é certo. Aí ela diz assim, eu sou perfeita, eu gosto das coisas certas. Não é que ela gosta das coisas certas, ela é perfeccionista. Se você faz diferente, você fez errado, né? E não necessariamente porque você fez diferente, você fez errado. Isso não é. Então, esse espírito da perfeição, ele faz da vida da pessoa, muitas das vezes, um cativeiro. Ela tem um plano perfeito. Ela programa tudo do jeito dela, no horário dela, do tempo dela. Isso é bom, dentro de um limite. Mas se fugir, ela se frustra. E isso traz outros transgressores por trás dele, tá vendo? Como que um transgressor cabeça, ele pode justamente encabeçar esses outros. O dia que ela não faz aquilo, ela fica frustrada. Se não der certo o plano, é como se ela tivesse planos perfeitos. Fosse tudo milimetricamente contabilizado. E se não funciona daquele jeito, não dá certo, tá errado. Então ela se frustra, ela se entristece, né? E isso também gera outro sentimento, sabe qual? Orgulho, vaidade. Ela sempre acha que ela é melhor. Ela sempre acha que ela é a única que pode fazer, que é só do jeito dela, né? Ela se torna muitas das vezes uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Então, irritada,
crítica demais, deve ter conhecido a pessoa excessivamente crítica, que tudo ela critica. Só ela que sabe fazer. Tem que ser do jeito, exatamente do jeito dela. Então a gente tem que tomar cuidado com esse outro transgressor, que é o da perfeição, tá? Porque esse é um conflito interior e também exterior. É muito perigoso. A gente tem que realmente tentar identificar se é realmente um problema comportamental ou um problema espiritual. Agora, é claro que a gente sempre fala, eu estou sempre falando sobre isso, problemas emocionais geram grandes aberturas para problemas espirituais. Você se torna muito mais vulnerável. Então, a perfeição como chefe gera outros, cabeçando esse grupamento, geram outros transgressores, tá? A gente tem um outro caso que é muito mais complexo, eu precisaria de uma aula ou até duas para falar sobre ele, para fazer um estudo mais detalhado, que é sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma situação muito delicada, muito delicada. Então, queridos, para a medicina, a esquizofrenia é um transtorno mental crônico, né? Onde o esquizofrênico, ele perde a noção da realidade. Então, ele geralmente fica com um comportamento agitado, ele começa a ter alucinações. Eu mesmo presenciei uma pessoa que ela estava já com sintomas de esquizofrenia. E o médico ainda não havia diagnosticado efetivamente, mas já estava com um pré-diagnóstico. E aí nós chegamos aí lá orar por essa pessoa durante duas vezes só. Estava bem no início, ela estava muito agitada, vendo alucinações o tempo todo, ouvindo vozes, sentindo mãos tocarem nela. E nós fomos lá, oramos, e durante 2 dias, foram 2 dias, 2 orações, graças a Deus, essa pessoa não teve mais nada, né? Mas a esquizofrenia, ela é constatada, que é uma doença espiritual, tá? Se a gente pode começar a pesquisar aí, tem vários estudos acerca disso, que nem todo transtorno emocional, psíquico é considerado problemas espirituais, mas a esquizofrenia, ela deve ser olhada com um olhar mais crítico, mais cuidadoso. E esse livro que a gente tem estudado e baseado aí que é o Porcos na Sala, né? Que a gente tem baseado nos nossos estudos, ele tem um capítulo falando só sobre isso, detalhes sobre a esquizofrenia, experiências com a esquizofrenia dos autores, né? A pessoa tem redução de afeto, a expressão reduzida, né? A redução do prazer da vida cotidiana, redução na fala, dificuldade de prestar atenção em algumas coisas, entre essas questões das alucinações, que ela começa a ver algumas coisas, né? Então, eu te convido a estar lendo comigo. Olha que interessante, em Tiago, no capítulo 1, versículo 8, que diz que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O ânimo dobre, ele é alma dupla. Também é muito considerada aí a pessoa que tem a dupla personalidade, né? Agora, é interessante que a esquizofrenia, ela precisa ser tratada também como uma doença, mas não deve se deixar de lado a questão espiritual. A gente teve inclusive um testemunho, salvo engano, se não foi esse livro, foi um outro livro que eu li sobre isso, e retratava muito bem um caso de uma pessoa que estava sofrendo esquizofrenia e começou a tratar como doença. E tratando como doença, passaram-se anos e ela não obtinha nenhum resultado. Então ela começou a tratar como espiritual realmente. E a partir do momento que ela começou a tratar como espiritual, ela começou a ter melhoras. Mas ela abandonou o tratamento. Ela abandonou o tratamento com o médico, uma coisa que não deveria ter sido feita.
e aí essa pessoa logo ela faleceu. A gente tem outras experiências que a gente ouve de gente que tratou concomitantemente o problema espiritual, né, com uma doença física, e a pessoa teve realmente uma evolução considerável e inclusive realmente a cura. Creio que em casos mais iniciais isso se torna muito mais fácil. Então, querido, a esquizofrenia, muitas das vezes, ela é iniciada também com a rejeição. Olha que incrível. O demônio do controle, da rejeição, ele causa um sentimento de agonia interior, da inferioridade, da irrealidade, da falsa percepção mesmo da realidade, do tipo, eu não faço isso, né? E aí criam-se como se fossem duas personalidades. A personalidade real da pessoa e uma outra personalidade, que é uma personalidade paralela. É importante a pessoa que esteja sofrendo algum tipo de indício desse tipo de sentimento, que ela reforce isso com palavras positivas, que ela reafirme aquilo que ela é, que ela reafirme premissas positivas, que ela reafirme sobre a vida dela, alimente palavras de amor, reafirme a personalidade dela. Né, que ela não deixe de acreditar na personalidade dela, porque muitas das vezes ela começa a pôr isso em dúvida. A personalidade, aquilo que ela está vendo, é preciso que ela também decida isso, faz todo um diferencial. Ela acredite nas pessoas, né? Quando alguém fala, você não está vendo, aí ela fala, eu estou vendo aquilo ali. É interessante que ela tende a falar que ela está vendo uma coisa e que não existe. E aí ela entra em choque com a pessoa que fala diferente para ela. Você não tá vendo? Tô vendo sim. Então, é importante que ela reforce, que ela acredite que ela não tá vendo, porque aquilo ali realmente não é uma coisa real, é uma coisa imaginária, é uma coisa que realmente está na mente dela, e ela reforce, tá? Então, a personalidade de uma pessoa com a esquizofrenia, é interessante que ela tem a personalidade dividida em 3. Ela tem a verdadeira personalidade dela, a da rejeição e a da rebelião. Né? Num período curto é possível até que as 3 se manifestem. Então, esse sentimento de rejeição, ele pode causar sim a esquizofrenia. Nem toda rejeição causa, mas pode se causar sim a esquizofrenia. E você pode estar vendo aí esse estudo mais detalhado na sua apostila, tá? Tá bem detalhadinho na apostila, você tem aí 2 ou 3 páginas a respeito. E se você quiser pesquisar mais a profundo no livro, Porcos da Sala, tem acho que 1 ou 2 capítulos especificamente falando sobre a esquizofrenia. Tá? Então, é um tratamento, um processo de libertação de um esquizofrênico, é um processo que geralmente é bem mais longo. Ele pode durar meses, ele pode durar até mais de ano. As 3 principais áreas a serem vencidas são a rejeição, a rebelião e a raiz da amargura. Tá? Enquanto essas áreas são vencidas, aí a casa precisa começar a ser preenchida com amor. Né? E na verdade eu sempre digo isso, o amor ele é um requisito indispensável no processo de libertação. Qualquer processo de libertação, a empatia, o amor, ele é requisito indispensável. Em especial no processo de libertação de um esquizofrênico. Então a pessoa verdadeira, a personalidade verdadeira dela, ela deve tomar a própria natureza de Jesus, né? Por meio de jejum, de oração, de estudo. E esses exercícios espirituais, eles aceleram esse processo de libertação. Né? Então, que você venha aí depois dar uma olhadinha na sua apostila e analise melhor essa questão aí. Você pode estar vendo, infelizmente o nosso tempo é curto, mas está bem explicadinho aí detalhes sobre a esquizofrenia. Tá bom, querido? Graça e paz, que você tenha aí
um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor inunde a sua casa, o seu lar, com a presença dele notória e real sobre a sua vida, em nome de Jesus.